Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional e hoje nós vamos continuar falando sobre a oração do Pai Nosso, uma oração com muita profundidade, talvez a oração aí mais completa e poderosa registrada na Bíblia e a oração que o nosso próprio Jesus Cristo nos ensinou. Ontem nós falamos sobre a motivação da oração e hoje eu quero compartilhar com os irmãos como nós não devemos orar. Foi assim que Jesus nos ensinou. Vamos ler o que diz lá Mateus capítulo 6, versículos 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E depois Jesus Cristo diz, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu, e assim por diante. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para que nós vejamos esses dois aspectos aqui que nós não devemos fazer nas nossas orações. Primeiro é ser como um hipócrita. O hipócrita, como nós falamos no devocional de ontem, ele tem a motivação errada na oração. Ele quer orar publicamente, mas ele não tem a vida de oração em secreto. Ele quer se aparecer com palavras bonitas, constrangendo a todos ao redor, para que as pessoas pensem que ele é o santarrão ou que ele é mais espiritual, e isso vai fazendo com que a pessoa até mesmo se afaste deste orgulhoso. No entanto, este ser é hipócrita. Essa pessoa que faz isso, que tem uma vida de oração apenas pública, com a motivação errada, ela é considerada hipócrita. E também nós não devemos fazer como os pagãos. Os pagãos, eles ficam repetindo a mesma coisa e eles ficam como se fosse um mantra ali. Existem algumas religiões ainda modernas que se utilizam dessa técnica de mantra para que eles acreditam que é uma técnica de meditação e a partir dessa meditação você vai evoluindo o seu espírito ou a sua alma e a partir de um certo nível de evolução você vai chegar ao nirvana ou ao clímax, né? Cada religião vai chamar aí de uma forma diferente, mas nós não acreditamos que a evolução espiritual aconteça dessa forma, repetindo mantras apenas. Nós acreditamos que a evolução espiritual, segundo o cristianismo, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, acontece a partir do momento que nós recebemos essa palavra e permitimos que ela permeie todas as áreas da nossa vida e essa palavra provoque uma transformação. Até porque todas as áreas estão intimamente ligadas. Eu não consigo separar o espírito da alma, né, ou da psique da pessoa, né, seria a parte emocional, do físico da pessoa. Essas três áreas estão juntas. Nós somos seres holísticos, né, então não tem como a gente separar corpo, alma e espírito, mas esses três trabalham em conjunto para que a gente possa evoluir. E não adianta a gente evoluir espiritualmente se emocionalmente a gente está quebrado ou se fisicamente nosso corpo está ruim e aí o espírito está bom, né? A própria palavra diz que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então a gente vai acabar tropeçando, caindo em pecado. É importante que as três áreas evoluam de forma igual. E por isso, Jesus Cristo diz, então, neste ensinamento sobre a oração do Pai Nosso, que nós não devemos ser como os hipócritas. Os hipócritas querem orar apenas publicamente, querem falar palavras bonitas, querem
fazer aquela coisa espetacular, né, de fazer um espetáculo na frente das outras pessoas. Já aqueles pagãos, eles costumam repetir a mesma coisa ali, falando a mesma coisa, achando que por muito falar, Deus vai ouvi-los. Primeira consideração, Deus não é surdo. Não, Deus não é surdo, Ele ouve as nossas petições, Ele ouve as nossas orações, as mínimas que sejam, Ele sempre vai ouvir as nossas orações, tá certo? Então a gente precisa considerar isso quando nós formos orar, que não sejamos então como os hipócritas, que não sejamos como os pagãos, mas Jesus dá a instrução de como nós devemos fazer. Vamos no secreto. Tranque a nossa porta e nós vamos orar para o Pai, que vê em secreto, que vê o nosso coração, que vê as intenções do nosso coração, que vê aquilo que está passando na nossa mente no momento em que nós estamos nos colocando na presença dEle. Ele vê aquilo que está dentro de nós. Isso é importante, irmãos, porque o homem olha o exterior, o homem olha ali a técnica, o homem olha a beleza da coisa, mas Deus vê o coração. Deus está interessado num coração arrependido, num coração contrito. Ele não resiste a isso. Então é importante que a gente entenda isso e que a gente busque uma vida de oração, principalmente no secreto, porque o Pai que vê em secreto, Ele vai nos recompensar. Isso é interessante de nós pensarmos, porque muitas das bênçãos que nós recebemos são bênçãos no secreto, são bênçãos que Deus me abençoa, mas muita gente não sabe daquilo que está realmente acontecendo na minha vida. Muitas bênçãos que Deus dá para nós são bênçãos de secreto, são bênçãos maravilhosas que para nós faz um sentido enorme, e aí você vai compartilhar com alguém, ou seu amigo, sua amiga, alguém da igreja, um irmão, um pastor, você vai todo empolgado compartilhar e a pessoa recebe assim, puxa, é mesmo, é? Porque a bênção tem significado para a gente. O Pai que vê o nosso secreto, Ele sabe das lutas que nós enfrentamos, Ele reconhece as lutas que nós enfrentamos e Ele nos abençoa conforme nós necessitamos. E isso vai fazer com que a gente reconheça também no secreto. Não adianta reconhecer apenas publicamente. Aí vem uma coisa legal. Esta é a segunda consideração. O testemunho. Isso é uma coisa interessante, porque quando nós compartilhamos a bênção, né? Quando nós fazemos isso publicamente, o nome de Deus é engrandecido, desde que a gente tenha a motivação correta. Hoje em dia tem muita gente com falsa humildade, com com mau caratismo mesmo, né? E a pessoa compartilha como se fosse bênção aquilo que nem é bênção, mas ela compartilha para ganhar ali o status, para ganhar o direito de falar diante das pessoas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, mas nós que estamos ouvindo, é difícil você receber isso, né? Perceber isso dentro do coração das pessoas. Deus é que conhece. Quem somos nós para julgar? Na verdade, o que nós temos que fazer é orar para que Deus abençoe essas pessoas. E isso é interessante porque Jesus diz que essas pessoas que fazem isso, que oram publicamente só para querer se aparecer, elas já receberam a sua recompensa. Elas já receberam aquilo que elas estão pedindo. Agora, nós que estamos aqui, né, internamente buscando, em secreto, nós vamos buscar aquela bênção, aquela petição, aquela graça que Deus vai derramar sobre as nossas vidas, com certeza, muitas vezes no secreto. Não vai sair espalhando para todo mundo, porque para muita gente nem vai fazer sentido. Tá certo? Que hoje você possa ser abençoado, que você possa ter intimidade com Deus, que você possa entrar no secreto, trancar a sua porta para não ser interrompido, mas ter um tempo na presença do Pai, um tempo maravilhoso com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ensina, ó Deus, a parar e a experimentar um tempo verdadeiro contigo. Pai, que as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas sejam bênçãos completas e que nós tenhamos a ousadia e a coragem de sermos humildes o suficiente para trancarmos a porta do nosso quarto e orar ao Senhor em secreto. E que o Senhor, ó Deus, quebre o nosso orgulho, quebre aquela
parte de nós que tenta querer se aparecer, que tenta querer parecer para as outras pessoas coisas que a gente não é. Que nós tenhamos intimidade com o Senhor e que a nossa vida no secreto reflita aquilo que a gente é verdadeiramente no público, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Deus, e que dessa forma nós possamos receber a graça do Senhor superabundando nas nossas vidas no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dê o seu like aí, o seu joinha, para que a gente possa saber se esse conteúdo tem feito diferença na sua vida ou não, tá certo? E se não tem feito, né, que você comente aqui alguma sugestão de como a gente pode melhorar, como que a gente pode também trazer conteúdos legais para você. Dê sugestões de estudos para os próximos que a gente está preparando, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto e tchau!